Olá, gente! Olha, mais uma vez aqui para compartilhar com vocês a palavra de Deus. Estou muito animado mesmo, com esse assunto tão importante que eu estou trazendo para vocês, O estar debaixo do decreto de Deus. Coisa linda isso, viu, gente? Eu tenho certeza que vocês estão sendo tremendamente abençoados com essa palavra e eu quero dar continuidade a esse assunto tão importante, que é estar debaixo de um decreto de Deus. Isto faz toda a diferença na sua vida, gente. Olha, você compreender essa verdade vai ajudar você a trilhar sobre a terra debaixo da bênção de Deus, debaixo da direção de Deus, debaixo da proteção de Deus, orientado por Deus em todos os assuntos pertinentes à sua vida. Isso é muito lindo, gente, é importante demais. Eu vim falando sobre estar debaixo da direção de Deus, agora estou falando sobre estar debaixo do decreto de Deus, dar uma palavra firme de Deus, uma promessa firme de Deus para vocês, para aqueles que estão andando debaixo da graça do Senhor, lavados no sangue do Cordeiro de Deus, Jesus Cristo, amém? Eu tenho certeza que vocês vão ser tremendamente abençoados hoje. Então fica comigo, fica com essa palavra aí, fica atento mesmo ao que o Espírito Santo está dizendo a você, viu? É a palavra de Deus, é a orientação de Deus para você, para sua família, para sua casa, para as decisões importantes que você precisa tomar e tem que tomar na sua vida, amém? Vamos orar, vamos pedir a orientação do Papai do Céu para esse momento tão maravilhoso, tão importante na nossa vida, que é o momento de ouvirmos a palavra de Deus. Pai, eu quero orar em nome do Senhor Jesus Cristo. Abençoe todos nós, Pai. Queremos aprender mesmo, Deus, com a Tua palavra. Queremos aprender mesmo, estar debaixo, não só da direção do Senhor, mas do decreto do Senhor de bênção, ou do decreto do Senhor de salvação, do decreto do Senhor de libertação, do decreto do Senhor de cura. Eu oro por isso, Deus, no poder do nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Eu vou ler um texto com vocês e um livro. Eu sempre falo, que eu gosto de contar a história de personagens bíblicos, pessoas que foram feitas de carne e osso, como você e eu, pessoas que tiveram problemas, e passaram por dificuldades, como você também passa, como eu também passo, pessoas que enfrentaram essas circunstâncias adversas, buscando orientação de Deus, olhando para Deus, olhando para a palavra de Deus. E quando nós olhamos e percebemos os resultados na vida dessas pessoas, nós encontramos princípios. Ao encontrar os princípios e ao aplicarmos esses princípios, nós também obteremos um resultado bom, um resultado de sucesso, um resultado dirigido por Deus. E hoje eu quero falar sobre Ruth, a história desta extraordinária mulher, e encontra-se no livro de Ruth, capítulo 4, a partir do versículo 13, o seguinte texto: assim tomou Boaz a Ruth, e ela passou a ser sua mulher, coabitou com ela, e o Senhor lhe concedeu que concebesse e teve um filho. Então as mulheres disseram a Noemi: seja o Senhor bendito, que não deixou hoje de te dar um neto, que será o teu resgatador, e seja afamado em Israel o nome deste. Olha só, aqui é o final da história, é o fechar, é o desenrolar da história, quando nasce Obed, pai de Jessé, que seria o pai de Davi, que foi pai de Salomão. E aqui é o desenrolar da história, é o fechar da história dessa mulher tão sofredora que foi Noemi, uma mulher que foi tão atribulada pela vida que foi Noemi, mas ela encontrou uma outra mulher que fez toda a diferença na vida dela e fez diferença na história de Israel, que foi Ruth. As atitudes de Ruth, o comportamento de Ruth, como ela se comportou diante das situações difíceis que foram apresentadas para ela, nos dá hoje princípios tão importantes para andarmos debaixo do decreto de Deus. Sabe, amados, eu estava um dia passeando
e observei uma senhora catando frutas no chão. Ela estava lá catando frutas. Você percebe que era uma pessoa bem necessitada. Eu penso que se eu chegasse para aquela pessoa ali e dissesse para ela: olha, um dia você vai ter um filho e o seu neto, ou melhor, o neto do seu filho será um grande presidente, será um homem mais importante no Brasil, o presidente mais importante do Brasil, de tantas mudanças que ele vai fazer. E também o seu bisneto será riquíssimo, um homem muito poderoso sobre a terra. Eu acho que aquela mulher catando fruta no chão olharia para mim e dizia assim: esse cara deve estar maluco, o que ele está pensando? Que coisa é essa? Eu estou aqui numa vida tão miserável. E amado, e essa história aconteceu. Um dia, Ruth estava lá catando milho, ou melhor, catando sobra de milho. As pessoas que colhiam milho, vinham colhendo, deixavam algumas espigas caírem, as espigas que eram desqualificadas, que eram lá, que não passavam no controle de qualidade, era jogado fora, e ela ia pegando aquelas espigas ruins, que seria o alimento dela e de sua sogra Noemi. Mas a história dessa mulher mudou de maneira extraordinária. Ela tornou-se a esposa de um homem, Boaz. Esse homem resgatou ela dessa vida ruim, e ela teve um filho com esse homem, Obed, que foi o pai de Jessé, como eu disse aqui, e Jessé foi o pai de Davi, o grande rei Davi. Ou seja, a história mudou. Essa mulher, ela aplicou certas coisas na vida que trouxe o decreto de Deus sobre a vida dela, ou seja, os planos que Deus tinha, o propósito que Deus tinha para a nação de Israel, veio através de uma pessoa que se submeteu à direção de Deus, veio através de uma pessoa que entrou debaixo do decreto do Senhor pelo comportamento que ela teve. E é sobre isso que eu quero compartilhar com vocês. Eu dou essa pequena introdução para compartilhar isso com vocês. Quais são os passos importantes para continuarmos debaixo do decreto de Deus? A primeira coisa que eu anoto, eu percebo na vida de Ruth, é que uma pessoa que quer construir uma história sabe que o seu sucesso não depende do seu passado, depende do seu futuro. Essa pessoa tem que saber que o seu futuro, o sucesso no seu futuro não pode estar preso ao seu passado. É interessante que quando você vê a história de Ruth era uma moabita. Os moabitas surgiram na terra através de um problema. Foi um incesto, um relacionamento errado, surgiu esse povo. Mas é interessante que Noemi não olhou para as suas origens, Ruth não olhou para as suas origens, Ruth não olhou para o seu passado, ela olhou para o futuro. Ela começou a acreditar que o futuro dela poderia ser diferente. Ela acreditou que ela poderia construir uma nova história na sua vida. Amado, nós precisamos acreditar que nós podemos construir uma nova história. Não permita o seu passado dificultar, atrapalhar, sabotar o seu futuro. Não permita que o seu passado sabote o seu futuro. Você está entendendo? Nós precisamos saber que o nosso futuro pode ser diferente. A sua história pode ser diferente. A história de grandes homens de Deus, de mulheres de Deus, foram diferentes a partir do momento que eles acreditaram que Deus poderia fazer isso. Você está entendendo? O apóstolo Paulo, ele escreve assim no capítulo 3, versículo 13: e que, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Amém, amados? Deixa eu falar para você uma coisa: o passado pode ser um reservatório de sabedoria. Você pode ter tido maravilhosas experiências no passado, você pode ter um grande
ter tido um grande aprendizado no passado, mas ele não pode ser determinante, ou ele não pode determinar o seu futuro. O seu futuro tem que ser determinado pela direção de Deus na sua vida. Você está debaixo de um decreto de Deus. Mova de maneira esperançosa para o seu futuro. Mova-se de maneira bem esperançosa, acreditando mesmo que Deus está orientando o seu futuro. Não permita que o seu passado venha sabotar o seu futuro. Não permita. Eu sei que tem pessoas me assistindo agora que tiveram experiências ruins no passado, que traumatizou até, criou até uma barreira para essa pessoa. Deus pode mudar a sua história. Deus vai mudar a sua história. Uma pessoa que quer fazer história não depende de circunstâncias favoráveis. Sabe, Noemi e Ruth mudaram a história, principalmente Ruth mudou a história. Ela abraçou um destino diferente, ela almejou e conquistou um futuro diferente, porque ela não olhou para as circunstâncias. Olha as circunstâncias que rodeavam Ruth e Noemi. Em Ruth 1,17 diz assim: faça-me assim o Senhor, outro tanto, se outra coisa que não me seja a morte, me separe de ti. Sabe, amado, o que aconteceu? Aconteceu que Noemi perdeu o marido. Morreu o marido dela. Ela tinha 2 filhos. Os seus 2 filhos eram casados com outras duas mulheres, e os seus 2 filhos também morreram. E Noemi ficou uma mulher tão desgraçada na vida, você sabe, uma mulher tão miserável na vida, que ela não via uma outra solução a não ser voltar para a sua terra e viver debaixo de um estado de miséria. E ela vem e fala para suas 2 noras isso: olha, eu vou voltar para a minha terra, eu não tenho esperança nenhuma aqui, e vocês cuidem da vida de vocês, toque a vida de vocês, porque eu não tenho nada para oferecer para vocês. Resumidamente foi isso. Uma delas disse: não tem jeito mesmo, eu vou voltar para a minha terra. Mas Ruth não. Ruth disse: não vou me separar de ti, não vou me distanciar de ti. A única coisa que pode me separar de ti é a morte, ou a sua morte ou a minha morte. Você sabe, amado, ela sabia que estava abraçando um tempo difícil de vida. Ela sabia que estava abraçando um futuro incerto. Ela sabia que estava indo para um lugar onde ela não era conhecida e nem tampouco ela também conhecia ninguém. Mas ela resolveu abraçar o destino dela junto com Noemi. Ela não olhou para as circunstâncias, ela acreditou que o futuro poderia ser diferente, que ela ia fazer diferença. Amado, o que eu fico pensando, o que motivou Ruth a fazer isso? Quais foram as motivações que levaram Ruth a tomar uma decisão de abraçar uma circunstância tão desfavorável? Uma coisa chamada convicção de destino. Convicção. Ela disse: eu sei de onde eu era, eu conheço o meu passado, mas eu acredito que nessa terra eu poderei ter um bom futuro. Eu vejo Deus na vida dessa minha sogra, eu vejo Deus na vida dela, todo o sofrimento dela, toda a dificuldade que ela passou, não afastou ela de um Deus, e eu vou atrás deste Deus, eu vou seguir também essa pegada. Eu acredito que Deus vai mudar a nossa história, ou seja, uma convicção de que estava debaixo do decreto de Deus. Quando nós temos convicção, quando nós estamos certos de que Deus está conosco, quando nós estamos certos que o sangue do Senhor Jesus Cristo, que está sobre a nossa vida, que nos purifica de todo pecado e que vai nos guardar em toda a nossa trajetória, quando nós temos essa convicção, amado, as circunstâncias desfavoráveis, os problemas à nossa volta, não vão nos afastar do propósito de Deus.
Você quer fazer história? Ou você quer mudar a história como Ruth mudou a história, indo atrás de Noemi, voltando para a terra de Deus? Tenha convicção de que Deus está com você. Tenha convicção de que Deus está com você. Sabe? Tem muita gente que só fica reclamando dos problemas, reclamando das dificuldades. Você não tem que ficar reclamando, você tem que andar debaixo de convicção. Debaixo de convicção de Deus. Você está entendendo? Abraça o que o Senhor tem para você com alegria. Abraça o que o Senhor tem com você com motivação. Abraça o que o Senhor tem para você com fé. Abrace. E cheio de alegria, cheio de esperança. Outra coisa que eu percebo na vida de Ruth, que levou ela a mudar a sua história, é que uma pessoa que quer fazer sua história precisa, acima de tudo, ser leal. Lealdade, esse atributo tão difícil hoje, não é verdade, gente? Mas quando eu penso em lealdade aqui, o texto, versículo 11, capítulo 12, diz assim: Boaz respondeu, contaram para Boaz a respeito de Ruth, contaram-me tudo o que você tem feito por sua sogra, depois que você perdeu o marido, como deixou seu pai, sua mãe, a sua terra natal, para viver com um povo que pouco conhecia. O que levou Ruth a tomar essa decisão? Lealdade. Lealdade. Eu preciso falar uma coisa importante sobre lealdade para você. A gente normalmente liga lealdade à amizade, à simpatia, a estar com uma pessoa que agrada a gente. Amado, lealdade é muito mais do que isso. Eu estava vendo um filme, eu gosto de ver filme de advogados. Atualmente, eu estou vendo aqui o filme do advogado, chama Better Call Saul, né? Melhor chamar Saul. É muito interessante. Mas eu gosto de ver filme de advogado porque eu começo a ver como é que são as manobras no júri, no julgamento. Eu estava vendo um filme onde tinha uma empresa de advocacia, onde havia dois advogados que eles não gostavam um do outro, mas eram leais. Interessante. Eles não se simpatizavam um com o outro, mas eram leais um ao outro. Sabe por que eles eram leais? Porque eles estavam no mesmo propósito. Os dois lutavam pelo sucesso da empresa que eles trabalhavam, que eles eram sócios. Lealdade ao propósito. Lealdade ao propósito. Quando Ruth olhou para Noemi, ela viu o propósito de vida. Ela viu um propósito e ela foi leal a isso. Leal. Nós precisamos hoje de pessoas que têm essas características de lealdade. Você está entendendo? É quando você olha para o outro, para aquela pessoa, você percebe a falha, você percebe um defeito, você percebe alguma coisa, mas você é leal, porque você vê no coração dela propósito. Lealdade. Nós precisamos ter lealdade como objetivo de, eu vou ser leal ao lugar que Deus me plantou, eu vou ser leal à camisa que eu estou vestindo, você sabe? A gente precisa resgatar esse atributo tão importante hoje que se chama lealdade. Quarta coisa para terminar, uma pessoa que vai construir uma história toma decisões sábias que movem sua vida na direção certa. Amados, queridos, estar debaixo do decreto de Deus vai dirigir você para o lugar certo, vai conduzir você para a direção certa. Olha, está debaixo do decreto de Deus. Ruth não imaginava que as coisas iam desenrolar daquela forma. Ela estava catando milho lá. De repente, Deus dirigiu ela justamente para uma plantação de milho, aonde o proprietário poderia ser o futuro resgatador dela e de Noemi. Quando Boaz pergunta, quem é essa mulher que está catando milho que sobra na minha plantação? Falaram para ele, é Ruth, nora de Noemi, que saiu da sua terra para ser leal à sua sogra.
ele já ficou encantado com essa atitude daquela menina, daquela jovem mulher. E, de repente, aí ele fala, deixa algumas espigas boas caírem quando ela for colher, e diga para ela não colher em outro lugar a não ser aqui, porque aqui eu vou dar segurança para ela. Por quê? Era Deus dirigindo para o lugar certo. Aí quando Ruth chega em casa, fala para Noemi assim, Noemi, hoje eu fui colher espiga no lugar, e o proprietário deixou que eu colhesse espigas e permitiu que eu pegasse também algumas espigas boas. Aí Noemi pergunta, em que lugar que você foi, Ruth? Em tal lugar. Aí Noemi fala, minha filha, Deus está nesse negócio. Ele te colocou no lugar certo. Esse homem pode ser o nosso futuro resgatador. E deu certas instruções para Ruth e ela seguiu à risca as instruções de Noemi. Conclusão, Boaz casou-se com Ruth. Mudou a história daquela mulher. E não só mudou a história daquela mulher, mudou a história de Israel, porque do relacionamento de Boaz com Ruth veio Davi. Davi, o rei Davi, e da genealogia de Ruth veio Jesus. Uau! Como que Deus conduz uma história, como Deus coloca você na direção certa, como Deus coloca você no caminho certo. Mas Deus fala uma coisa importante para você, quando você tem convicção de que você está debaixo do decreto de Deus, Ele vai te conduzir ao lugar certo, Ele vai te conduzir ao rumo certo, Ele vai te colocar no propósito certo, Ele vai fazer a coisa certa acontecer na sua vida, mesmo que no momento, na circunstância atual, você não perceba isso, mesmo que olhando para o contexto da sua vida, não há possibilidade disso acontecer, mas na hora certa, debaixo do decreto de Deus, vai acontecer em nome de Jesus. Vai acontecer. Vai acontecer. Eu fico fascinado, gente. Eu fico assim, empolgado demais quando eu olho para a palavra de Deus e vejo pessoas que eram improváveis, vivendo numa vida que não apontava para nenhum destino, vivendo uma vida que não tinha nenhuma expectativa, vivendo uma vida que olhando para ela não dava nenhum apontamento de mudança futura, mas Deus entra na história, Deus muda a história e Deus realiza uma linda história. Decreto de Deus. Decreto de Deus. Sabe, amado, quando Deus enviou seu Filho amado Jesus Cristo sobre a terra, Ele fez isso por amor a você. Ele fez isso pensando em mudar a sua história. Ele fez isso pensando em dar um destino diferente para você. Ele fez isso pensando em tirar você do tremendal lamaçal do pecado e transportar você para uma vida de esperança em glória. Você está entendendo? Quando Jesus veio, amado, veio para mudar a sua história, como mudou a minha e muda de muita gente. Deus veio em Cristo Jesus mudar a nossa história. Nós estávamos destinados à perdição. Nós estávamos destinados a uma condenação eterna, mas Jesus veio e mudou a nossa história, e eu quero estar debaixo desse decreto. Que decreto é esse? Debaixo da cobertura do sangue do Cordeiro de Deus, Jesus Cristo, andando debaixo da palavra do Senhor, e sendo orientado pelo Espírito Santo, aleluia. Deus está contigo. Você que está me assistindo agora, você que está prestando atenção nessa palavra, eu quero dizer para vocês, talvez hoje, você está como Ruth, catando espigas que caem na vida. Talvez você esteja como Ruth, catando espigas, mas com o coração assim, será que ainda há esperança para mim? Será que Deus pode fazer alguma coisa para mim? Eu quero dizer para você agora, Deus vai fazer. Deus vai mudar a sua história. Deus vai entrar na sua história. Você vai ficar debaixo
do decreto de Deus, em nome de Jesus. Se você está comigo aí, eu quero fazer uma oração com você agora. Eu quero que você faça essa oração comigo assim: Senhor Jesus, eu quero entregar a minha vida a Ti. Eu quero Te confessar como meu único Senhor e como meu único Salvador. Eu abro meu coração agora para me entregar totalmente a Ti, Jesus Cristo. Eu Te confesso, Papai, eu Te confesso, Jesus Cristo, como meu Senhor e como meu Salvador. Amém. Amém. Que Deus, na sua infinita bondade, misericórdia, bondade, derrame sobre você graça abundante, amado. Que derrame sobre a sua família graça abundante. Que o Espírito de cura esteja sobre a sua casa, sobre a sua vida, em nome do Senhor Jesus Cristo, amém? Olha, tenha aí uma semana abençoadíssima, em nome de Jesus. Deus abençoe vocês.